eu ainda sinto as mãos ficarem assim um pouco úmidas, porque quando toca o prefixo, a sensação de um orador é que é hora de pregar, é hora de transmitir a palavra de Deus. E não é só a emoção que toma conta, é a responsabilidade também, porque querendo ou não, você está falando em nome de Deus. É forte isso, né? Não era uma música qualquer, né? Era uma música que trazia um conteúdo bíblico e definitivo, né? Então, com os arranjos diferentes, de qualquer jeito, o Jader fez um arranjo diferente, mas naquela parte que ficava igual, aquilo dava um... É agora, a voz da profecia, é agora. Até hoje, assim, quando toca, eu respiro fundo assim, né? E digo, Senhor, é contigo agora. A seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Eu me lembro bem disso. A primeira vez que cantei com um quarteto, juntos, toda a equipe, um programa da Voz da Profecia, foi numa pequena igreja no Rio de Janeiro. Eu não quis me arriscar muito, então comecei pregando em algumas pequenas igrejas no Rio de Janeiro. O coração batia bastante forte. Eu vou te falar nos dois momentos. O primeiro momento, quando tocou o prefixo e eu cantei com o pastor Rabelo pregando, que a minha estreia foi com o pastor Roberto Rabelo pregando. Nós fomos na igreja de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e era ele que estava pregando aquele dia, que foi o dia da minha estreia. Foi muito marcante, mesmo que eu já tivesse ensaiado com eles, né, no estúdio, ensaiando e tal, mas você está ali com o uniforme de Arautos do Rei. Comprar um uniforme é interessante. Você, puxa, aqui é meu uniforme de Arautos do Rei. Você parado ali, o pastor na frente, mesmo que fosse o Conde, a gente gostava demais do Conde, era uma figura muito apreciada. E aí você canta, como era o pastor Rabelo, a gente ensaiou para cantar com ele o prefixo, que não era o prefixo da época, era o prefixo da época do Rabelo. Era o breve viral, o mais simples. Mas eu estava tão nervoso, a emoção era tão grande que quando começou saiu do uníssono, eu errei todas as notas que eu cantei. E comecei a tremer, e tremia a mão, e eu segurei a mão e a minha cabeça começava a tremer também assim. Eu estava muito nervoso cantando o breve virar, e eu não conseguia acertar uma nota do breve virar, e esse que era o mais comum, né? Foi muito emocionante. Quando foi como orador, foi uma emoção diferente, né? Eu não sei se acontece com todas as pessoas, mas quando o quarteto foi lá para frente, e eu fui lá para frente, e eles cantaram aquela coisa, a emoção de anos atrás, voltou e tal, mas dava a impressão que quando eles parassem de cantar e eu tivesse que pregar, eu disse assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir pregar. O que vai acontecer? Acho que vai, você vê, com tantos anos de ministério, né? Mas era a posição de estar ali representando a Voz da Profecia, os Arautos do Rei junto, aquilo me deixou numa ansiedade bem grande. Breve virá, breve Jesus voltará. E eu creio nisso, hein? Essa é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta do Senhor. Sabe, a pregação nunca é uma coisa fácil. A pregação sempre é uma coisa que requer de você, das tuas energias mentais, emocionais, né? Você precisa estar sintonizado com Deus.
não é só aquela primeira vez. Eu acho que depois, muitas outras vezes, durante todos aqueles 4 anos, eu sempre tive um calor diferente, um tremor antes de enfrentar o auditório e ter que abrir a palavra para as pessoas. É estranho, algumas pessoas elas podem não entender, mas o apóstolo Paulo ele escreveu assim, né? Aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. Essa coisa é muito forte, isso é sobrenatural, é um dom de Deus, é um chamado de Deus e Deus acompanha isso com um carinho muito especial. Então, a Voz da Profecia é um ministério muito especial, está no cérebro, no coração da pregação da palavra, e acho que isso é o significado mais próximo, maior grandeza que existe, é essa questão da pregação da palavra, é você transmitir a palavra da maneira como é feito da voz. A gente podia sentir de perto o que mesmo à distância a palavra de Deus pode fazer. Cada lugar onde a gente ia e anunciava pela igreja com convites, cartazes, pela rádio, pelo jornal, que a equipe ia estar, afluíam multidões. Às vezes, no mesmo lugar, a gente tinha que fazer 3 sessões de tanta gente que comparecia e lotava os nossos auditórios. E as pessoas diziam, olha, eu conhecia Cristo porque ouvia a voz da profecia. Eu sou apaixonada pelos arautos do rei. Jesus falou ao meu coração, eu era bêbado, eu era mau em casa. A voz da profecia transformou o meu coração. Como pode, né, uma vida ser transformada? A pessoa, ela mudar tudo na vida dela por causa de uma pregação. Isso é loucura. Ninguém tem esse poder de, com 30 minutos, mudar o rumo de uma família, de uma geração, de uma vida. Isso é sobrenatural. Mas Paulo disse assim, né? Quis Deus desejou que o meio da transformação da vida das pessoas fosse através da pregação. Da pregação. A questão de ser um homem na mão de Deus, ela é complicada, porque na maioria das vezes, eu estava lendo um texto da Bíblia esses dias, onde Davi, ele se refugia com os filisteus, e o rei dos filisteus, Aques, ele vai lutar contra o povo de Israel, e Davi, acolhido por ele, acaba marchando junto, e antes da guerra acontecer, os filisteus, os soldados, se voltam contra Aques e dizem assim, olha, mas esse camarada vai se voltar contra nós e vai nos fazer perder a guerra. Manda ele embora. Pressionaram o rei. E o rei se volta para Davi, ele não queria mandar, ele diz, eu confio plenamente em Davi e tal, e ele diz para Davi o seguinte, ele diz assim, eu sei que de fato és para mim como um anjo. Era um momento muito complicado quando Davi estava junto com o inimigo ali, morando do lado do inimigo. Ele devia ter morado na montanha, mas não se refugiar com o inimigo, por isso ele estava naquela situação, o inimigo estava se aproveitando daquilo. Davi se sentia sujo, não é? E alguém chegar para ele e dizer assim, mas você, para mim, o seu rosto é como o rosto de um anjo, você é um anjo. Então, cada vez que alguém chega para você e diz assim, olha, você é um homem de Deus, você é isso, aquilo, isso para a gente soa como, eu entendo que o Davi sentiu quando o Aques falou aquilo para ele, e o Aques disse, você é como um anjo, ele disse, eu sei dos meus problemas, né? A sensação que a gente tem é de Isaías, Senhor, mas como é que eu vou falar? Eu sou um pecador, eu não tenho condições disso. Mas Deus mandou um anjo tirar do trono dele, né, uma brasa viva, e aquela brasa tocou nos lábios de Isaías. Ele disse assim, os teus pecados estão perdoados e agora você vai pregar. Então, quando você é colocado numa função em que você é a palavra, onde você vai pregar, você está colocado como um homem de Deus, você sempre se sente aquém daquilo. É uma responsabilidade muito grande, muito pesada para você levar sobre o seu ombro. E aquilo tem que estar lá para você poder ter uma dependência de Deus. Então, muitas vezes
você se sente frustrado por aquilo que você pregou. Puxa, esse público aqui, eu queria ter alcançado mais. Frustrado porque o programa não deu tanto de gente pedindo os estudos da Bíblia como você gostaria. Frustrado porque você gostaria de estar fazendo muito mais, mas você não tem condições, ou porque falta dinheiro, ou pelas suas próprias limitações pessoais, né? A frustração, ela está sempre presente nesse planeta, que é o planeta do conflito. E a minha maior frustração é quando eu faço um apelo e sei que alguém que poderia ir à frente não vai. Então meu coração fica apertado, eu fico emocionado, porque a minha intenção diante de Deus é que as pessoas abram seu coração, se convertam e vivam com Jesus esta vida e depois a vida eterna. Você sabe que Isaías pregou, né? E mesmo assim o povo não se converteu. A nossa função é pregar. Se as pessoas vão atender o apelo, se não vão, isso é da comunhão delas e do trabalho do Espírito Santo. O nosso papel é não atrapalhar. Às vezes a gente chega num lugar e as pessoas não estão preparadas para ouvir a pregação da palavra. Elas querem apenas se aproximar de alguém que considera importante, que acham que é uma pessoa especial. Do lado das pessoas que olham o pregador, eu diria que elas precisam ter cuidado para não deixarem de esquecer, não se esquecerem de que os pregadores são seres humanos como qualquer um outro, falhos, e que deveriam orar mais por esses pregadores. Do lado do pregador, ele também precisa ter essa consciência constante, cada dia, reconhecer que tem que estar sempre ligado com Deus, ter sempre os joelhos no chão, cada dia buscar essa conexão com o céu, buscar de Deus sabedoria para lidar com várias situações, porque o ministério da Voz da Profecia tem muitas situações, tem muitos desafios, não é? Essa consciência, a gente precisa sempre dessa consciência. A gente, na hora de preparar um sermão, precisa gastar mais tempo orando do que estudando. O preparo não é tão importante quanto a unção. Pedro não tinha teologia, Pedro não conhecia a hermenêutica, a homilética, no entanto ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. Então, sabe, não é a voz, não é a imagem, não é o terno, a cor do terno, não é o nó se está torto ou se não está, porque é um ruído de comunicação. Tudo isso tem o seu espaço, mas isso não é o fundamental. Quando o Espírito está sobre o instrumento, a música é tocada. Às vezes não é a música que o instrumento quer, mas é a música que o instrumentista precisa tocar naquele momento. Nem toda a mensagem é o que o povo quer ouvir, mas é o que precisa ouvir. E para isso é preciso de sensibilidade, para ter o discernimento, para saber o que é o Espírito Santo tocando o seu coração, o que são suas próprias influências, suas raízes, tentando se intrometer naquilo. E isso só é possível com comunhão. Por isso a responsabilidade. Porque muitas pessoas estão prontas para tomar uma decisão. E você pode ser um instrumento de salvação ou de perdição. Porque se você for tocar a sua música, você vai repelir as pessoas. Então a questão não é eloquência, a questão não é oratória. O orador da Voz da Profecia não precisa ser o melhor orador, ele precisa ser aquele que busca constantemente o Senhor. O instrumento, ele é muito limitado diante do potencial da mensagem e do Evangelho, né? E eu tenho certeza que é por isso que o Senhor Jesus disse para a gente orar por mais trabalhadores na vinha. Ele não pode ter um instrumento só, ele tem que ter muitos instrumentos. E dentro do Evangelho não existe concorrência, existe trabalhadores na vinha. E Jesus espera que haja muitos. Ele espera que haja muitos Bulhon, muitos Luiz Gonçalves, muitos Ivan Saraiva, muitos Neumael Estina, muitos. E que todos eles não sejam ícones em tempos separados, mas sejam
simplesmente vasos nas mãos de Deus, vivendo todos no mesmo tempo. Que todos pudessem, hoje, cada membro da igreja, ser um ícone na mão de Deus, porque todos nós temos o mesmo potencial. O rádio era um fenômeno. Não havia televisão. A televisão só chegou na década de 50 ao Brasil. E o rádio está aqui desde 1922. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Então, Roberto Rabelo seguiu o exemplo do pastor Richards, num estilo de linguagem castiça, português puro, limpo, correto, mas, ao mesmo tempo, simples e direto. Meu pai reconhecia que aquilo era uma dádiva de Deus, que a voz dele era uma voz única. Ele não era apenas o pastor da igreja adventista, ele era o pastor dos pastores. Porque pastores de todas as denominações evangélicas admiravam e apreciavam o pastor Roberto Rabelo. E nós, lá em casa, em Taquara, não tínhamos rádio em casa. Ele voltou dos Estados Unidos uma vez, trouxe um rádio, deu de presente para o meu irmão, Valdemar. Foi a primeira vez que eu tive, ou que nós tivemos a oportunidade de ouvir a voz da profecia na pessoa do mano Roberto Rabelo. Ele gostava da voz da profecia e era a coisa máxima que ele tinha. É a vida dele. A voz da profecia era Roberto Rabelo e Roberto Rabelo era a voz da profecia. 25 anos de convívio com ele, eu nunca vi o pastor Rabelo reclamar de nada e de ninguém. E depois de casada, eu uma vez voltando em casa, eu perguntei ao papai, eu disse, papai, como é que você controla o gênio e nunca levanta a sua voz? Ele levantou as calças e me mostrou os joelhos. Nos joelhos ele tinha calos, e calos bem grandes e bem duros. E ele disse, é aqui nos joelhos, minha filha, que a gente aprende a controlar o seu gênio. Homem simples, honesto, amigo, não media sacrifícios, ele era muito bom. O legado de Roberto Rabelo é inspiração espiritual, essencialmente. Ele foi um homem que usou a mídia de uma forma profissional para levar a mensagem de esperança. E fez isso com qualidade, fez isso com consistência, perseverança. A Voz da Profecia é uma herança, é um patrimônio que a igreja tem. Dela veio estar escrito e depois veio a televisão, a rede de rádio. Quer dizer, o começo de tudo foi ele e o programa A Voz da Profecia. Que o bom Deus abençoe a cada pessoa que é parte dessa multidão. Que Deus dê a todos nós, preparação para o reino celestial. De maneira que quando Jesus vier, entremos todos naquele reino que é a nossa esperança. E ele cantava, ele gostava muito do hino Ó que Esperança, Viva em Nosso Ser. E quando criança, ele cantava muito o hino Quão Grato Me a Lembrar, que nós não se canta mais. E que cada dia estou mais perto do celeste lar. E me emociona.
missão do pastor Rabelo foi cumprida. Milhares e milhares de pessoas, dentro da igreja e fora da igreja, tinham a ele como um ícone, uma pessoa respeitável que deveria ser amada, imitada, porque ele era um imitador do Senhor Jesus. Eu acho que o legado do meu pai foi mostrar aos outros que é possível servir ao Senhor de todo o coração e ser muito feliz. O primeiro registro que a gente tem da igreja usando rádio é em 1920. A rádio tinha recém-surgido. E aí um pastor chamado Spalding, nos Estados Unidos, utilizou a rádio pela primeira vez, de acordo com a história que a gente tem. Em 1929, o pastor Richards começou com essa ideia, mas antes dele, o pai do pastor Vandeman, fundador do Está Escrito, também já tinha usado o rádio. Então é interessante como esses ministros do Evangelho no passado procuraram usar os meios de comunicação para atingir mais gente. E foi justamente com o pastor Richards que surgiu o programa A Voz da Profecia. No começo não chamava Voz da Profecia, esse nome veio depois, era algo mais local, foi crescendo, até que, creio que foi em 1932, que atingiu toda a América do Norte. Foi assim, a voz soa por toda a América do Norte. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. This is the voice of prophecy, a voice crying in the wilderness of these modern days. Prepare ye the way of the Lord. Coming again, Jesus is coming again. From our Voice of Prophecy studios in Los Angeles, California, we welcome you to this half hour of inspiration and music, transcribed with the King's Heralds, Del Delker, Brad Braley, and HMS Richards, the Voice of Prophecy speaker. E mesmo nos Estados Unidos foi crescendo de tal forma que um pequeno estúdio, quando tinha ali 10, 15 pessoas, aliás no início menos que isso, foi crescendo, no fim havia uma sede com mais de 100 funcionários. Se você olhar as fotos daquela época de Glendale, que era onde ficava a sede da Voz da Profecia, aquilo era enorme, era uma instituição, os programas passavam no mundo todo. E eles começaram então a utilizar a rádio onde era possível. O Brasil e a América do Sul foram escolhidos inicialmente porque não estavam em guerra. Eles estavam, mas a guerra estava do outro lado do mundo. Como lá era mais difícil de trabalhar, então vamos fazer com espanhol e português. Um detalhe interessante é que o programa em português, na verdade, não foi passado primeiro no Brasil. Os mesmos programas, como já estavam na América, e havia uma colônia de brasileiros, eles utilizaram 2 emissoras de rádio nos Estados Unidos, passando os programas, obviamente, que foram usados aqui, também lá nos Estados Unidos. E depois, em setembro de 1943, nós tivemos ali a estreia no Brasil. 23 de setembro, primavera. Foram 2 pessoas para os Estados Unidos. Glendale, que era a sede da Voz da Profecia em 1943. E o pastor Rabelo era indicado para anunciar o orador. Mas no momento em que ele abriu a boca, a técnica disse: o homem é esse.
e o orador vai anunciar esse novo orador. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Então Roberto Rabelo seguiu o exemplo do pastor Richards, num estilo de linguagem castiça, português puro, limpo, correto, mas ao mesmo tempo simples e direto. Mas obviamente naquele dia, aquele primeiro domingo, 7 cidades receberam o programa Voz da Profecia. Sabe, foi uma coisa assim marcante para muitas pessoas. Eu lembro de um pioneiro da Igreja Adventista no Brasil, chamado Pastor Bells. Ele disse que era menino ainda, e a família se reuniu em torno do rádio, se arrumou, porque iam ver o programa Voz da Profecia. No final do programa, sempre o pastor Rabelo fazia a oração do Pai Nosso. Ele disse que se ajoelharam e fizeram a oração junto com o rádio. Então, tocava a vida das pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Segundo eu me lembro, é a primeira vez que eu me recordo de estar ao lado de um rádio, e o rádio da nossa casa era bem grande, e foi para ouvir o primeiro programa da Voz da Profecia pelo pastor Roberto Rabelo. Para minha família e para mim é uma coisa muitíssimo importante, porque foi através da Voz da Profecia que a minha família conheceu a salvação através de Jesus Cristo, e isto deu-se em 1954. A minha família morava no interior de São Paulo, numa fazenda que pertence à cidade de Monte Azul Paulista, e numa cidade próximo, a cidade de Barretos, uma emissora transmitia a Voz da Profecia. E lá na fazenda, os meus pais começaram a escutar a voz do pastor Roberto Rabelo, a ouvir os hinos, e eles começaram a se encantar com a mensagem que era pregada através do rádio, uma vez que eles eram católicos e começaram a ouvir uma mensagem diferente, não é? A minha mãe gostou muito, ouviu falar do sábado, como filha de Maria, que era minha mãe, procurou o padre, perguntou se era verdade que o sábado era o dia certo para se guardar. A princípio, o padre disse: deixa para lá, dona Landa, porque esse assunto não é para as pessoas comuns. Mas como a minha mãe insistiu muito, finalmente o padre, que eu reputo ter sido um homem de Deus, evidentemente, ele disse para minha mãe que ela deveria seguir aquela nova luz, porque o sábado realmente estava na Bíblia, está na Bíblia, e deve ser seguido como deve ser seguida toda a palavra de Deus. E a partir daí começou uma história de amor com a Voz da Profecia, né? A minha mãe foi batizada no ano seguinte, em 1955, faltando 3 meses mais ou menos para eu nascer. Isto quer dizer que quando minha mãe foi batizada, eu já estava lá me preparando para aparecer nesse planeta aqui, né? Fui batizado já no ventre da minha mãe, como um fruto de A Voz da Profecia. O que a gente não sabia dos caminhos de Deus, que a gente não conhece todos em detalhes, não é? É que um dia eu teria o privilégio, a alegria de me tornar orador do programa que Deus usou para levar a mensagem de salvação para a minha família. Que feridas machucam o seu coração? Que perguntas não respondidas ocupam a sua mente?
Que preocupações enchem o seu dia a dia? Que pecados destroem a sua alegria de viver? Eu sei que você gostaria de dizer tudo o que está dentro do coração. Mas não diga nada. Espere. Aguarde um momento. Apenas escute agora. Eu conheço alguém que tem todas as respostas e pode solucionar qualquer problema. O nome dele é Jesus. Eu tinha 6 anos de idade e meu pai fazia a gente se reunir domingo pela manhã à volta de uma mesa para ouvir em Taquara, Bambu City. Em Taquara, Rio Grande do Sul, a gente ouvia a Voz da Profecia pela rádio Farroupilha, era a rádio mais imponente da região. E eu me lembro que um domingo, eu devia ter 6 ou 7 anos, um domingo pela manhã eu disse para minha mãe: mãe, sabe de uma coisa? Era o pastor Rabelo e o King's Heralds cantando. Aí eu disse: mãe, sabe de uma coisa? Eu vou cantar nesse quarteto. Ela olhou e falou assim: que menino bobo, você nunca vai cantar lá, eles são dos Estados Unidos. Eu disse: mãe, eu vou lá nos Estados Unidos cantar com eles. Esqueci do assunto. No ano de 1980, eu estava com os Arautos do Rei na Assembleia lá de Dallas. E o que aconteceu? Nós fomos convidados para visitar a sede da Voz da Profecia Mundial em Glendale, na Califórnia. E quando o pastor Richards pediu para a gente dirigir um culto de manhã, lá na nossa frente estavam os King's Heralds americanos, a Del Delca, os oradores em espanhol e da Voz da Profecia americana, né? E nós estávamos cantando para eles. Eu pensei assim, eu disse para minha mãe que um dia eu viria aqui cantar na Voz da Profecia. Então começou assim uma paixão por música e pela mensagem de Deus quando eu era menino. Então, quando foi ao ar o primeiro programa, no dia 26 de setembro de 1943, começou em São Paulo, na PRF3, acho que é radiodifusora, ondas curtas, ondas médias, 11 horas da manhã. São Paulo foi a cidade privilegiada. Mas naquele dia, 7 emissoras transmitiram o programa A Voz da Profecia. Ao longo do restante do ano, outras entraram e terminamos o ano com 14 emissoras, que é o que a gente diz. Em 1943, 14 emissoras iniciaram. Na verdade, no dia foram 7. Depois vieram outras mais. E a partir dali, o pastor Rabelo tinha um público tremendo. Porque num público de uma igreja, de um teatro, você não tem muita gente. Esse espaço, mais tarde, foi preenchido pelo pastor Fairabe. Que o Fairabe era o evangelista da Voz da Profecia e o pastor Rabelo era o orador da Voz da Profecia. O pastor Rabelo, eu acho que somente a esposa dele conheceu ele mais do que eu. Porque o pastor Rabelo era um homem muito conservador e tinha ideias fortes. Ele não gostava de ficar no quarto sozinho. Então, quando viajávamos, geralmente eu tive que ficar com ele. Não que eu queria, porque eu queria estar com os companheiros, mas como ele não. Mas eu cheguei a conhecer ele profundamente. O pastor Rabelo, para começar, eu vi logo ao chegar aqui, quando eu ouvi a voz dele a primeira vez, eu sabia que era uma voz muito interessante, uma voz veluda, uma voz que não tinha descrição. E não demorou muito para eu saber que ele era respeitado em todo o país, não somente pelos adventistas, mas todos os locutores de rádio
conheceu a voz dele e procurava imitar. E não era difícil, qualquer lugar onde a gente ia com o pastor Rabelo, o salão ficava cheio, não de adventistas, de batistas e pentecostais, todos ficavam tão impressionados. E o pastor Rabelo também era um grande pensador, ele era profundo na teologia. Eu me senti como uma criança diante dele quando conversávamos certos assuntos teológicos. E eu sinto que foi um privilégio muito grande trabalhar com este homem. Eu tenho trabalhado com alguns homens na minha vida que têm marcado meu ministério. Eu acho que ele foi um deles. Posteriormente, o pastor Campo Longo também era evangelista, trabalhou na Voz da Profecia também, usava a televisão também, não somente o rádio. E o pastor Rabelo era o evangelista do rádio. Depois o pastor Robert Conrad, filho, que foi a pessoa que ele preparou para continuar o trabalho, né? Até hoje as pessoas dizem assim, eu amava muito seu pai. Olha só, o nome dele é Roberto Mendes Rabelo. Então eles falavam, e agora Roberto Rabelo e Roberto Conrad Filho apresentam nossa caixa de perguntas. As pessoas não ouviam o Conrad, só ouviam Roberto Filho. Então, para todo mundo éramos pai e filho. Os oradores vão vindo e vão passando. Depois aí ele já não transferiu mais o cargo, ele já estava assim um pouco mais idoso, se bem que ele ainda transferiu, fez um programa de transição entre ele e o pastor Hélio Carnassale, que foi o outro orador, foi o orador que iniciou nos anos 90, 91 e 92. Em 92 veio o pastor Ronaldo Oliveira. O pastor Ronaldo Oliveira ficou um bom tempo, foi para Friburgo, ficou até 1997. Em 97 teve um período interessante, foi um período assim, meio de transição, não tinha orador, e o pastor Assad Bechara foi o orador assim, do período, porque não havia orador. E posteriormente o pastor Estina, que deu assim, um impulso muito grande na Voz da Profecia. Foi na época do pastor Estina que ele colocou a Voz da Profecia em mais de 1000 emissoras de rádio. Ou seja, houve um crescimento tremendo. Também um quarteto que ficou mais tempo, né? Porque os quartetos também mudam, porque às vezes um quer sair, outro cansa, ou tem uma proposta de trabalho melhor e sai. Mas esse quarteto também ficou um tempo longo, então o orador e o quarteto se identificaram muito e foi um período assim, de crescimento muito grande na era do pastor Neumael Estina. E depois veio o pastor Montano de Barros, que ficou também um período, o pastor Fernando, orador do Está Escrito da Voz da Profecia. Hoje, como orador, eu percebo que as pessoas, elas têm um carinho especial por você em função da função. Porque as pessoas amam a Voz da Profecia. Milhares de adventistas foram convertidos pela Voz da Profecia. Eu terminei teologia no IAE e eu fui chamado para ser tesoureiro da missão Baixo Amazonas. E a minha esposa ia lecionar no Grão-Pará. Então a gente estava muito feliz porque ela tinha trabalho, eu tinha trabalho. E o meu sonho era ser um missionário no norte. Eu tinha ouvido falar de Léo Halliwell, etc e tal. Então estava tudo pronto, tudo marcado, chamado, aceito. Uma tarde chega um homem lá e diz assim, Roberto, muitas pessoas podem ser tesoureiros, mas lá na Voz da Profecia nós temos 4 pessoas paradas, uma pianista, 2 tenores e um barítono, porque perdemos o nosso baixo. Eu disse, pastor, negativo, já aceitei o chamado. E a minha futura esposa sempre diz que marido de elemento do cantor do quarteto, a esposa de cantor do quarteto, é viúva de marido vivo. Ele diz, Roberto, venha socorrer-nos. Aí falei com a Janete, né, minha noiva e esposa, dentro de uns 15, 20 dias. Então concordamos na seguinte instância, socorrer a Voz da Profecia por 1 ano, quebrar o galho. E depois nós iríamos, né, seguir o nosso caminho. E esse 1 ano se tornou 25 anos e meio, né, lá na Voz da Profecia. Então eu cheguei para o programa Voz da Profecia no seu ano 47.
né? 47 da existência. E era uma fase de transição, porque o pastor Roberto Conrad havia saído, já tinha algum tempo, tinha um hiato, tinha um vazio aí com a expectativa da chegada de um novo orador, e havia demandas para serem cumpridas e atingidas. Nós estávamos nos velhos escritórios da Rua da Matriz, ali no Botafogo, funcionávamos nos fundos da igreja do Botafogo. Era um escritório muito pequeno, pouca gente, mas tudo muito intenso, tudo com muita intensidade. Nós tínhamos uma escola radiopostal muito forte. Eu não tenho lembrança exata dos números de quantas pessoas eram atendidas, mas me lembro bem das emissoras. Nós estávamos presentes em 400 emissoras, já tínhamos tido mais, havia tido um decréscimo ali, mas eram 400, 450 emissoras que a gente mantinha um contato muito forte. Era o tempo ainda da fita cassete, né? Já não eram mais os discos, mas eram as fitas cassetes. E quando cheguei na Voz da Profecia, era a época a situação financeira do país estava complicada, a inflação alta, os salários subiam mensalmente em vários lugares. Então cheguei ali, não tinha casa, era difícil alugar casa, era uma série de dificuldades ali, né? E os escritórios bem antigos, tudo antigo. Eu lembro que eu tinha um computador 386 e era o mais possante da Voz da Profecia. Tinha uma rede, o pastor Erlo fez uma rede lá antes de ir para o Está Escrito. E o que tinha demais lá é o 286. E aquilo toda hora parava e tal. Era bem difícil, assim, um reduzido número de pessoal. No primeiro andar, lá no Rio de Janeiro, na Rua da Matriz, ficava o offset. Tinha 2 funcionários ali no offset. Faziam as lições do Encontro com a Vida, né? E tinha um pequeno grupo na contabilidade. E aí o pessoal do quarteto, cada um fazia uma coisa lá dentro. Era bem puxado. Não tinha dinheiro. A princípio, eu fui chamado pela divisão, fui nomeado para ser o diretor apenas. E um outro pastor foi nomeado para ser o orador. Esse outro pastor não aceitou. E quando eu fui receber o cargo na divisão, eles disseram, olha, você será não apenas o diretor de todo o sistema, que naquele tempo eu penso que se chamava ADSAT, depois passou a ser CISAC e depois acabou sendo Novo Tempo, né? Eles disseram assim, olha, você além de ser o diretor-geral, você vai ser o orador também do programa Voz da Profecia. E eu disse, mas não dá, é impossível, eu não tenho prática com rádio. Porque eu me sentia muito inadequado com o meu perfil de voz, de personalidade, pôr a minha voz naquele espaço que Roberto Rabelo e Roberto Conrad haviam colocado a sua voz. Os dois têm... Pastor Rabelo, não vamos nem comentar, mas o Conrad também tem uma voz privilegiada, e não só voz, ele é uma pessoa superdotada, com muitos talentos. E eu me sentia muito inadequado, eu me sentia um menino, 30 e poucos anos, colocar minha voz naquele espaço, eu me sentia, na verdade, indigno de fazer aquilo que eles fizeram. Então eu pensei, eu vou fazer alguma coisa diferente. Olha, eu sempre cantei, sempre estive envolvido com música. Na verdade, até na minha vida, via mais possibilidade de ser um cantor do Arauto do Rei do que ser o pregador da Voz da Profecia. E num determinado momento eu recebi um convite para fazer teste no quarteto. Eu trabalhava em Minas Gerais, fiz o teste, eu recebi um chamado para cantar no quarteto, o chamado me chegou às mãos. Acontece que uns dias antes eu já havia recebido um chamado para trabalhar no norte do Brasil, cuidar de uma igreja grande no Brasil, a Igreja do Marco, em Belém do Pará. E aí eu achei que eu não podia quebrar aquele compromisso que havia feito aqueles dias atrás e resolvi ir para Belém do Pará e assim não me tornei o cantor, um dos cantores do Arauto do Rei. Alguns anos depois, uns 4, 5 anos depois, então recebi o chamado para ser o orador da Voz da Profecia. Foi uma coisa que eu nunca imaginava. Eu lembro bem que
quando recebi um telefonema falando deste chamado, eu imediatamente liguei para minha esposa, e quando liguei para ela, ela falou assim, você é muito metido, não é? Ela achava que eu estava fazendo uma brincadeira, eu insisti, não, eu estou falando sério. Não, você é muito exibido, né? Ela às vezes gosta de brincar comigo a respeito dessas coisas, e eu falei, não, mas é sério. Aí ela caiu em si, disse, mas você está falando sério? Estou falando sério. Eu disse, bem, se Deus está chamando, vamos, né? Quando eu saí do quarteto, aconteceu que eu achei que eu nunca mais voltaria, porque 8 anos de Voz da Profecia, eu queria agora me entregar para o ministério, mas Deus tem caminhos que a gente não sabe, né? Eu fui pastoreei a Igreja de São Carlos 3 anos, Goiânia 2 anos e tal, fui departamental JA, e depois de 6 anos acontece numa comissão diretiva da divisão, eles me chamarem para ser orador do Está Escrito. Foi total surpresa para mim, né? A gente sempre ouvia um ou outro dizer assim, seu nome foi citado aqui ou ali, mas você nunca quer saber de o que um fala ou outro, você quer seguir o seu ministério e deixar tudo nas mãos de Deus. Então foi surpresa, e você sempre se acha aquém daquela responsabilidade que você está recebendo. E eu me achava muito aquém da responsabilidade que eu estava recebendo. Ao mesmo tempo, você diz assim, poxa, Deus está dirigindo tudo, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um projeto para a minha vida, quer me ensinar coisas ali onde eu vou. Então, quando eu cheguei lá no Canadá para gravar a primeira série de programas Está Escrito, que eu mesmo tinha preparado, e que aquele cenário todo estava montado, a minha cabeça voltou atrás, anos atrás, quando eu fui para gravar com o Vandeman. E pensar que naquela cadeira ali tinha sentado o Vandeman, o Mark Finley, o Bullion, né? E o Stina tinha passado por ali também, e agora era a minha vez. E eu tinha viajado, gasto dinheiro da igreja com passagem de avião, estava lá. Me deu um frio assim, né? Uma coisa, meu Deus, como é que eu vou apresentar o programa? Eu agora? Quem sou eu para estar aqui apresentando essa coisa? É o tipo de coisa que você ninguém põe você sentado e diz assim, vamos ensinar você a escrever um programa, vamos ensinar você a apresentar um programa. Simplesmente você é eleito e vai lá para fazer. E logo em seguida eu recebi a oportunidade também de acumular a Voz da Profecia junto. Estar sentado no lugar de um homem de Deus, né? A cadeira dele estava lá, mas eu não ousei sentar na cadeira dele. Eu pedi uma outra cadeira velha que estava lá no canto, ela ficou lá na minha sala no canto. Respeito, não é idolatria, é respeito. Aí quando a gente senta para gravar o primeiro programa e nós mudamos bem a ideia do programa, depois mexemos de novo, mas foi muito emocionante. Terminar o primeiro programa foi muito emocionante. E a consciência de que a gente estava dando continuidade a um trabalho de Deus, sem dúvida de Deus. Sempre me perguntam, né, como é substituir homens, né, e pregadores como o Roberto Rabelo, né, como o pastor Fernando Iglesias, como o pastor Montano, o pastor Ronaldo. Isso nunca pesou, nunca, nunca. Porque eu acho que a maior responsabilidade que eu já tive na minha vida foi ser pastor. Não importa a função, a responsabilidade que eu tenho é para com Deus. Então, quando eu era professor de Bíblia, minha responsabilidade não era menor. Quando eu era pastor de igreja, Deus esperava de mim o mesmo que Ele espera hoje. Relacionamento com Ele, comunhão com Ele, sinceridade, interesse pelas ovelhas, preocupação com elas. É isso que Deus sempre espera do Ivan ou de qualquer outro pastor. Então a expectativa que eu tenho que suprir não é de pessoas, de comparações ou de legados que outros homens me deixaram. A minha responsabilidade e o que pesa sobre mim é a comissão que Deus me deu de pregar o Evangelho como um pastor. As escolhas grandes não são a gente que faz, a gente faz as pequenas. Elas podem desencadear nas grandes ou não. Mas quando a gente está fazendo uma escolha pequena, a gente não sabe que grandes oportunidades vão aparecer. Por isso Deus fez todas as escolhas, né?
E a gente acaba aprendendo que Deus, quando a gente coloca a vida na mão dele, ele sempre escolhe para a gente o que a gente teria escolhido. Sem dúvida eu faria a mesma trajetória da minha vida inteira, toda ela, sem tirar nada. Não tem nada que eu possa dizer assim, tal escolha eu não teria feito. Eu teria feito todas elas, com todos os acertos e todos os erros que aconteceram. Eu as escolheria todas de novo. 70 anos é bastante tempo para nós. Quando eu entrei eram 50 anos, 93, né? E a gente achava que o negócio estava perto demais, né? Isso eu senti muito forte nos 50 anos da Voz da Profecia, que vieram os King Heralds, eu estava no quarteto. Eles vieram para cantar conosco, o primeiro King's Heralds. E a gente teve uma programação no ginásio da Portuguesa de Desportos. E o pastor Rabelo estava ali conosco. E nós cantamos de novo o prefixo, dessa vez eu acertei todas as notas, né? E ele já bastante idoso, ele disse a frase célebre, essa é a voz da profecia. E enquanto ele falava aquilo, na minha cabeça veio isso. 50 anos e Jesus ainda não voltou. É difícil penetrar na mentalidade divina, no eterno que é atemporal, e eu procuro pensar sempre que o fator principal aqui é o amor de Deus. O amor de Deus e a graça divina. 70 anos é o tempo da misericórdia de Deus. 1000 anos, não sei quanto tempo, é o tempo da misericórdia dele. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Deus não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando a gente fala de 70 anos que estamos pregando, nós não estamos falando do que Deus está demorando, Deus está esperando. Nada de imaginar a minha credibilidade, 70 anos a voz da profecia, não. A promessa foi feita há 2000 anos, não há 70 anos. Para ter esperança tem que ter paciência. A esperança vem por causa da espera, né? Tem que ter paciência. A promessa, ela está muito vinculada a quem faz a promessa. E quando a gente vê tudo o que Jesus fez por nós, Ele morreu por nós, Ele regou essa terra com lágrimas, Ele semeou a esperança com sangue, Ele fez a parte mais difícil, que era separar-se do Pai. Ele abandonou o céu, Deus entregou o que o céu tinha de melhor, não sobrou nada para Deus, Deus não reteve nada para Ele, Ele entregou tudo. O céu chorou, os anjos choraram, Deus chorou, Jesus passou o lagar sozinho, tudo para nos redimir. Por qual razão Ele não voltaria? O tempo de Deus é o tempo da nossa conversão. O tempo de Deus é o tempo da misericórdia dele. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se pereça, mas que todos alcancem a misericórdia de Deus. Nós não estamos vivendo como quem diz que Jesus vai voltar amanhã. Nós continuamos comprando coisas, fazendo coisas, continuamos preocupados com as nossas coisas. Se a gente devotasse todo o poder, toda a disposição, todo o suor, as lágrimas, o próprio sangue, nós já teríamos terminado a pregação do Evangelho, Jesus já teria voltado. Um dia desse, eu digo, há uns meses, um ano talvez atrás, perguntando muito para Jesus, Senhor, mas o Senhor tem me impressionado o coração para pregar que a sua vinda é iminente. O Senhor está vindo, quer dizer, vai ser agora, vai ser daqui a pouquinho. Mas eu não quero que você como Jeremias, que pregou 40 anos sobre o juízo.
e levou 40 anos. Eu não quero ser como Noé, que pegou 120 anos, o dilúvio, levou 120 anos. Quando o Senhor vem, por que eu tenho que falar agora? E se demorar, a minha pergunta era, e se demorar 20 anos ainda para o Senhor voltar? Naquele dia Deus me levou diretamente para um texto bíblico, era Atos capítulo 1, verso 8. Nesse me levar para lá, Deus queria falar comigo. Eu tinha perguntado um negócio para Ele e Ele estava respondendo para mim. E Deus respondeu assim: não vos compete saber a respeito de tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para mim: se eu vou voltar agora ou não, não é da sua conta, não vos compete saber. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. O que a voz da profecia não pode perder é a essência da razão da sua existência. Continuar focando Bíblia, ensinamento bíblico, história e profecia, e mostrar que se em 43, quando começamos, criamos em alguma coisa extraordinária, que é a intervenção de Deus nesse mundo para trazer a solução final para todos os problemas, a restauração de tudo, a paz, a bênção, a eternidade, a imortalidade. Então, hoje, com todos os fatos e a decomposição social, moral, econômica, religiosa do mundo, a voz da profecia tem um desafio maior. Porque quanto mais estiver perto da volta de Jesus, mais o inimigo vai tentar fazer de todas as formas com que a gente se sinta acanhado de falar sobre esse assunto. Pois aí é a hora da gente falar ainda mais, se erguer ainda mais, falar mais abertamente, expor ainda mais com todos os detalhes proféticos, bíblicos que Deus dá. Mas acima de tudo, a voz da profecia não pode perder o poder do Espírito Santo. Deus tem o seu relógio, Deus tem o seu tempo certo e nós temos que nos adequar a esse tempo e esse tempo está chegado. As coisas para Deus já estão todas resolvidas. O problema é o ser humano. Quando a gente fala do tempo, a gente não fala do tempo contra Deus, mas contra o homem, que ainda não resolveu os seus problemas e não se entregou completamente ao Senhor. A mensagem é relevante porque é a única. Não tem outra. Não existe outra esperança para a gente. Que esperança, que outra esperança você pode me dar? Que outro caminho melhor do que esse você tem para me oferecer? Não existe. Esse é o caminho, é estreito. Nesse caminho, a gente sangra os pés. No caminho tem dor. Nesse caminho, a gente vai perdendo coisas. Esse é o caminho onde a gente vai morrendo pro eu e isso machuca a gente. Então não é um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria. Mas não é a melhor opção, é a única. Por isso a mensagem é relevante. Mas Jesus nos advertiu, dizendo, olha, pode aparentar ser demorado, mas é como foi mencionado, né, nos Arautos 50 anos. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Jesus, para mim, está demorando 37 anos. Para você, um pouco menos. Para alguns, um pouco mais. Mas ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Então, Jesus está demorando? De maneira nenhuma. Eu esperaria pelo meu filho. Porque Jesus não esperaria pelos seus filhos? Quantas pessoas que precisam se converter ainda não se converteram? Quantas pessoas que estão sinceramente enganadas por aí? Quantas pessoas? Mas Deus, Ele volta no tempo certo, na hora certa. Jesus não vai chegar um segundo antes, nem um segundo depois. O meu papel não é questionar se Jesus está demorando ou não. O meu papel é me preparar e anunciar a volta de Jesus.
Se Ele vai voltar nos meus dias, como eu creio, louvado seja Deus. Se Ele for voltar na geração dos meus filhos e eu já estiver descansando, louvado seja Deus. Se Ele demorar mais 3.000 anos, louvado seja Deus. Eu esperei uma vida, não mais do que isso. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, né? Eu fecho e eu abro. E Jesus está voltando. Por isso a mensagem é relevante. É única, ela é real e Jesus virá. Para espanto de todos os incrédulos, Jesus Cristo virá. A seara está madura, o verão já terminou.